Foi aqui que pediram receita barata de uma panela só e extremamente saborosa? Então, com vocês, arroz de calabresa com cebola caramelizada. Bora aprender a fazer? Puxa uma cadeira, abre uma cerveja e bora cozinhar e falar aleatoriedades. Bom, vamos começar o nosso preparo. Aqui é panela quente, eu não vou colocar nada de azeite, porque a própria calabresa já tem a gordura suficiente para a gente dar uma fritada nela. Aqui eu usei calabresa, mas funciona aquelas linguicinhas que a gente usa para churrasco, que aí é só tirar a capa dela e vai fritando, que ela mesmo vai soltando a gordura, vai fritando e super funciona nessa receita com essas linguicinhas. E também, quem quiser, eu tenho bacon, também funciona aqui, linguiça blumenau também funciona aqui. Eu tinha calabresa e vou usar calabresa, mas você pode colocar a imaginação para funcionar, que o importante é fazer, que fica muito saboroso e é muito fácil de fazer. Inclusive, comenta aqui embaixo se vocês estão gostando desses pratos de uma panela só, que é muito fácil de fazer e o mais importante, barato, porque hoje em dia no mercado tá puxado fazer compra. Então aqui é muita paciência e vamos selar bem a nossa calabresa, fazer aquele fundinho que é, eu sempre falo aqui, que o fundinho tem muito sabor, então a gente vai fazer esse fundinho para depois a gente colocar cebola, alho, pimentão. Então aqui a nossa calabresa tá bem fritinha, fez aquele fundo, soltou gordura. Eu vou reservar essa calabresa, inclusive eu vou deixar uma parte para finalizar o nosso prato. E a outra parte eu vou entrar depois, a hora que eu fizer o refogado com a cebola e com alho. Então aquele fundinho maravilhoso com um pouquinho da gordura da calabresa, eu vou colocar a cebola cortada em tiras, ou o famoso corte julienne, que agora a gente vai caramelizar a nossa cebola. Importante aqui que a gente não vai usar açúcar, porque quando a gente usa açúcar, a gente está fazendo uma cebola caramelada. Como a gente quer uma cebola caramelizada, a própria cebola tem açúcar, então a gente vai controlando o fogo, vai colocando um pouquinho de água, vai soltando, vai fritando bem a nossa cebola, que a própria cebola vai soltar o açúcar dela e vai caramelizar, fica uma cor linda. E no final eu vou colocar um pouquinho de shoyu por questão de paladar, que eu acho que dá um contraste do dulçor com a acidez. Mas se você não quiser colocar, tá tudo certo também, fica incrível. Então aqui é paciência. Quem quiser colocar também uma manteiguinha aqui, funciona. Eu não quis colocar porque tinha bastante gordura já da calabresa. A gente vai fritando, viu que começou a dar uma grudada no fundo, baixa um pouquinho o fogo, depois aumenta mais o fogo, ele começa a tostar, você vai vendo que já mudou a cor, né? Antes estava uma cor bem branca da cebola e agora ele já está começando a ficar uma cor mais caramelizada. Começou a dar um fundinho, pode soltar com um pouquinho de água também. Quem tiver cerveja preta aqui também funciona. Coloca um pouquinho de água, vai soltando e olha só a cor que já tá ficando uma cebola bem caramelizada e incrível. Fica extremamente saborosa. Eu acho que quando a gente coloca açúcar mascavo, ele fica muito doce. Pro meu paladar não rola, mas se você quiser continuar fazendo, colocando açúcar, depois colocando shoyu, tá tudo certo. O importante é fazer essa receita aqui. E aqui eu coloquei então, como eu falei, um pouquinho de shoyu, deixei dar uma fritada ainda por uns 2-3 minutos e aí a minha cebola caramelizada, ela tá pronta. E eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com a calabresa. Vou reservar ela e vou tirar uma parte pra gente decorar e a outra parte vai voltar quando a gente fizer o refogado. E ainda a gente vai usar a mesma panela. Vou colocar um pouquinho mais de azeite, porque eu não quero que queime esse fundo. Eu quero que ele solte o sabor que ficou da cebola caramelizada. Então, coloquei azeite, liguei o fogo de novo e eu vou colocar cebola para fazer o nosso refogado. A gente fez a cebola caramelizada e agora a gente vai fazer o nosso refogado para ser a base do nosso arroz. Então, vamos fritar bem essa cebola. Pode colocar um pouquinho de sal nesse momento para ela soltar um pouquinho do líquido dela e ajudar a fritar. E aí eu coloquei alho e eu vou colocar também pimentão. O pimentão é totalmente opcional. Eu coloquei o amarelo e o vermelho. Quem quiser colocar o verde pode colocar também, não tem problema. E quem quiser colocar também cenoura, salsão, esse é o momento de colocar agora para dar uma cozida junto com a cebola e com o alho. Eu coloquei um pouquinho de pimenta calabresa porque eu não tinha pimenta do reino. Quem quiser colocar pimenta do reino, pode colocar também, que dá super certo. Fiz bem o meu refogado, agora eu vou colocar a calabresa e a cebola. Eu não quis colocar tomate, quem quiser colocar o tomate e o extrato, pode colocar nesse momento também, tá? Então, coloquei a calabresa, coloquei a cebola, vou dar uma fritada de uns 2-3 minutos para envolver bem os sabores antes de colocar o meu arroz.
E agora sim, eu vou colocar o meu arroz. Eu gosto muito de usar o arroz parbolizado e eu vou dar uma fritada nesse meu arroz. Deixei fritando por mais ou menos uns 3, 4 minutos. Ele dá até um barulhinho de estralando, que ele começa a dar uma grudadinha no fundo. E aí sim eu vou entrar com a água quente ou com o caldo quente. Quem quiser saber como é que faz caldo quente, tem um vídeo anterior ali de frango cremoso que eu te ensino como é que faz um caldo maravilhoso. Quem quiser um vídeo só de caldo, comenta aqui embaixo que eu também posso trazer opções de caldo de carne, caldo de legumes. Então aqui eu coloquei a água quente e aí coloquei também salsinha e cebolinha. Prova o sal, ajusta se necessário e agora deixa cozinhando até dar o ponto do arroz. E é importante de deixar com um pouquinho de água na panela para até você servir ele vai ficar bem cremoso e saboroso. Finalizei com um pouquinho de azeite e tá pronto. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, comenta, compartilha e por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até a próxima receita. Saúde!